nosso jurídico, funcionários da Câmara Municipal. Boa tarde, senhora Liliane. A senhora solicitamos a presença da senhora aqui, que existe uma comissão parlamentar de inquérito nesta casa, aberta nesta casa, onde nós estamos apurando a falta de médicos nas unidades de saúde, do fechamento das duas UPAs e também da responsabilidade da reabertura da UPA da cidade de Iraci sem a presença de médicos. A senhora, se não quiser responder a nenhuma das perguntas, não é obrigada, pode permanecer calada, se assim preferir. E eu quero deixar, devido à justificativa do nosso relator, vereador Paraná Filho, eu gostaria de solicitar a ajuda dos nossos funcionários da Câmara Municipal, que pudesse nos auxiliar no trabalho da relatoria, e deixo também aberto aos demais membros aqui da comissão, se assim quiseram fazer. Inicialmente, eu quero perguntar à senhora o seu nome completo, a função da senhora e quanto tempo que a senhora atua na gestão de cuidado hospitalar e em qual UPA a senhora exercia, né, sua função na época do fechamento. Tá joia. Boa tarde a todos. Meu nome é Liliane. Tá ouvindo? Certo? Chega mais próximo. Pode ser assim? Ah, Isso. tá. Agora deu certo. Boa tarde, então. Boa tarde. Meu nome é Liliane Braga Virgulino. Eu atuo na Prefeitura Municipal já fazem 13 anos. Inicialmente, eu comecei na UBS, né? Inicialmente. Após isso, eu fui transferida para o SAMU e logo após o Paraci. E depois de um tempo, eu assumi o cargo de função como supervisora de unidade da UParaci, em 2 instâncias, no governo anterior, né? E aí, na segunda situação, aí dei continuidade com essa gestão também. E atualmente estou no cargo de função, como supervisora de unidade. Na UPA da Vila Prata. Da UPA Araci. Paraci. Ela vai falar, Liliane, se por acaso não for o que você disse, ou se não estiver de acordo, a gente corrige. Certo.
Liliane, então eu vou repetir, aí você confere se está tudo certo. O presidente dessa comissão interrogou a depoente quanto ao tempo de serviço e a função que a mesma ocupa. A depoente informou que atua na Prefeitura Municipal já faz 13 anos. Começou na UBS inicialmente e depois foi transferida para o SAMU e após para o Araci. Depois de um tempo, assumiu o cargo de supervisora de unidade no Araci. Começou na gestão passada e continuou nessa gestão. Atualmente, continua no cargo de supervisora de unidade do Araci. Durante esse tempo de atuação no departamento, alguma vez a senhora presenciou a UPA fechada 24 horas, UPA 24 horas fechada por falta de profissionais médicos? Não. Não. Na gestão anterior? Não. Durante o período que você trabalhou na... Não, não. Não. Terceira. Pergunta terceira, né? Perguntado pela vereadora Cidinha se alguma vez presenciou a UPA fechada por falta de profissionais médicos, a depoente informou que durante o período em que trabalhou, não havia presenciado até o momento o fechamento da UPA por falta de médicos. É isso. Pode perguntar. Tem uma pergunta aqui. Como a senhora foi comunicada e por quem sobre o fechamento da UPA? Quem ordenou o fechamento da UPA do Santa Felícia? Na época, eu estava de férias, né? Eu soube pela a gestora anterior, a supervisora anterior, que ela já havia sido exonerada. Então, ela estava ajudando o diretor à época, que era o Eduardo, e ele que tinha orientado ela a estar fechando, né? Então, eu não estava na cidade, então eu só soube pela internet. Como eu estava de férias, quem estava respondendo era o Eduardo. Então, ele que deu a ordem para a Daniele estar fechando, pelo que eu entendi, pela rede social. Então, eu não estava na época desse fechamento, nem da Santa Felícia e muito menos do Araci, que foi praticamente de um dia para o outro, mesmo assim, tipo, um dia e depois o outro já fechou a outra unidade. Fechamento da UPA. Perguntado pelo vereador Sérgio Rocha sobre quem ordenou o fechamento da UPA do Santa Felícia, a depoente informou que estava de férias na época. Soube pela supervisora anterior, que já havia sido exonerada, a Daniele, e estava ajudando o diretor. Disse que não estava na cidade e soube pela internet do fechamento da UPA. E que, à época, quem respondia pela UPA era o Eduardo. Com a junção de todos os servidores da UPA 24 da Vila Prado,
A senhora observou o excesso de funcionários? Sim. Perguntado pelo presidente da CPI sobre a junção dos servidores na UPA da Vila Prado, se a depoente observou o excesso de funcionários. A depoente respondeu que sim. Liliane, a UPA 24 horas da Vila Prado, ela... Qual a média de profissionais médicos que a senhora tem observado na UPA 24 horas na Vila Prado, né? Com o fechamento das UPAs? E também, todos os médicos atendem ao mesmo tempo? Então, com o fechamento das unidades e a saída do RPA, houve um desfalque na escala médica. No entanto, que houve fechamento e foi a junção das 3 unidades na UPA Vila Prado, né? Aí houve-se um processo seletivo para tentar reabrir as unidades. Diante disso, foi feita uma escala, a partir do diretor, de reabrir as 3 unidades. E não foi possível. E ficou faltando os finais de semana. Então, diante disso, os profissionais não puderam ser dispensados. E ficou um excesso de profissionais nos mesmos dias. Por exemplo, as segunda-feiras, na escala de março, por exemplo, tinham 9 profissionais. Nas terças-feiras, tinham 7. Aí iam diminuindo conforme os dias, né? Então, ao mesmo tempo, não dava para atender, porque nós não temos sala suficiente. Nós improvisamos. Então, assim, temos 3 salas, teoricamente, aí temos um isolamento que nós tivemos que abrir, temos a sala de emergência, que nós tivemos que deixar um atendendo lá, e temos a triagem. Então, virou 6 atendimentos, então não dava para adequar 9, mas 6 atendimentos dava, na época, né? Aí foram dispensando conforme o fim do contrato, ou conforme cada um tinha que sair, ou conforme a gente foi adequando a escala. Mas tinha dias que tinha excesso de médicos, sim. Hoje já diminuiu bastante, e hoje, assim, existe a falta. Mas, ao mesmo tempo, não tinha como atender. No máximo, chegou a 6 médicos ou 5, não mais que isso. Ao mesmo tempo. Perguntado pela vereadora Cidinha sobre o excesso de profissionais médicos na UPA da Vila Prado depois do fechamento das UPAs e se todos os médicos atendem ao mesmo tempo, a depoente informou que com o fechamento das unidades e a saída do RPA,
houve um desfalque na escala médica. E houve um processo seletivo para as outras unidades e a tentativa de abrir as outras unidades. Mas não foi possível. Ficou faltando médicos que atendessem aos finais de semana. E, com isso, ficou com muitos funcionários durante a semana. Mas, ao mesmo tempo, não dava para atender porque não há salas o suficiente. Tem a sala de isolamento e de emergência e de triagem, que viraram salas de atendimento. São 6 salas no total. E os médicos foram sendo dispensados conforme o fim do contrato. Hoje já diminuiu bastante. Ao mesmo tempo, não tinha como atender. Chegou no máximo a 5 ou 6 médicos. Isso. Liliane, a UPA 24 horas da Vila Prado, ela tem estrutura para realizar grande quantidade de atendimento médico ao mesmo tempo? E sabe informar para mim quantos consultórios médico tem lá que dá para atender a população? Então, ela é uma UPA de porte 2, né? Que ela, no mínimo, ela tem que ter 4 médicos pela lei, né? Pela portaria, 4 médicos atendendo, no mínimo. E são 3 salas e uma de isolamento. No entanto, como estamos todos numa unidade só, então nós nos adequamos a esta situação. Então, foi o que eu disse. Então, dá para atender, são 5 profissionais, dá tranquilamente para atender na unidade. Até 5 profissionais, no máximo 6 numa triagem. Então, chega a ser até no máximo 6, mas 5 tranquilamente. Por quê? Existe a sala de sutura e curativo, que você demora bastante tempo com o paciente, fazendo uma sutura, seja ela pequena ou grande, ou um atendimento de urgência e emergência, né? Então, depende do nível de paciente, o grau de paciente que chega na unidade, e você demora mais tempo com ele ou não, né? Por isso que existe a triagem. Se ele é azul, se ele é verde, se ele é vermelho. Então, depende do grau, do nível de paciente que chega na unidade para a gente. Mas a gente suporta até 5 médicos atendendo ao mesmo tempo. No máximo 6, é o que eu te falei, se necessário. Então tem 3 Mas, assim, e improvisaram mais 2. Nós improvisamos porque tem a sala de curativo e de sutura. Então, nós improvisamos lá. Isso. E a sala de emergência. Então, porque assim, na hora que o médico ele está consultando um paciente e chega uma emergência, ao invés de você chamar um médico que está consultando o paciente, você deixa o médico só para emergência. Então, ele só vai atender a emergência. Você não incomoda a consulta. Então, você já deixava preparado isso para ele. Então, assim, a unidade de porte 2, ela no mínimo, ela tem que ter 4 médicos, no mínimo. Então, ela pode até, por exemplo, ter 9, mas depende do número de habitantes, depende daquela demanda. Por exemplo, nós estamos num clima tropical, vai começar dengue, chikungunya, então depende o número de casos que nós vamos ter agora. Aí você vai adequar aquela situação, entendeu? E tem que ter no mínimo 4 médicos. São 3 salas. Ai, meu Deus. Tá. Perguntado pelo vereador Sérgio Rocha sobre a estrutura para os atendimentos médicos ao mesmo tempo na UPA da Vila Prado, a depoente informou que é uma UPA de porte 2 e tem que ter no mínimo 4 médicos. São 3 salas e uma de isolamento. Com todos numa unidade só, foram se adequando à situação.
Até 5 profissionais podem atender ao mesmo tempo. Existe a sala de sutura e curativo, que depende do nível do paciente que chega na unidade para saber o tempo de atendimento, mas a unidade suporta até 5 médicos atendendo ao mesmo tempo. Pode ser até 6, usando a sala de sutura e emergência. A unidade de porte 2 pode até ter mais médicos. É preciso adequar a demanda. Você saberia informar se os médicos fazem escala de revezamento para realizar os atendimentos? Se houver mais médicos, por exemplo, na escala 7 médicos, 8 médicos, como havia antigamente... Chegou a ter esse número. Chegou. Aí eles faziam algum revezamento para não dar esse conflito, né, entre eles, de ficar se trombando e realmente ficar desafogado, porque não temos espaço físico. Eu não sei a metragem da UPA em si hoje, porque eu não tenho conhecimento da planta de lá. Mas eles faziam sim, quando existia essa situação. Mas hoje não está tendo, não. Hoje não. Nós ficamos muito preocupados até por conta disso, porque nós não conseguimos abrir as outras unidades e ficou muito médicos, né? Então, como nós não tínhamos uma condição para o final de semana, uma resposta, porque nós tínhamos muito essa preocupação do feedback da administração, como nós queríamos suprir e tentar reabrir, porque ninguém estava se suportando naquela situação. Então todos ficavam incomodados, né? Porque o espaço físico ele não nos deixava à vontade mesmo. E até os próprios médicos eles se sentiam incomodados, né? Porque você não faz um atendimento até de qualidade, às vezes você fica um pouco mais descansado, mas você quer ficar na sua casa, né? Teoricamente você quer ficar no seu lugar mais à vontade, atender com mais qualidade, né? Não com pressão, teoricamente. Mas agora está mais ajeitado, mas ainda está faltando médico. Está faltando, né? Hoje não. Perguntado pelo presidente da comissão se os médicos fazem escala de revezamento para realizar os atendimentos, a depoente informou que se houver mais médicos, tipo 6 ou 7 como havia, fazia-se revezamento, já que não havia espaço físico para atendimento concomitante. Quando existia essa situação, fazia-se revezamento. Mas hoje não há revezamento, pois não há mais um número elevado de médicos. Disse ainda que os próprios médicos e funcionários se sentiam desconfortáveis pela falta de espaço para o trabalho de todos, mas que agora já está mais confortável. Mesmo assim, ainda faltam médicos. Diante dessa resposta que você acabou de afirmar aqui, você acha que na época, com tantos médicos, esse desconforto muito grande que existia dentro de uma única unidade, com tantos profissionais médicos e também de outras áreas, enfermagem, auxiliar, será que naquela época não daria para abrir mais uma unidade, lá do Cidade Araci, por exemplo, de segunda a sexta-feira, pelo menos, para desafogar e dar um atendimento para aquele pessoal daquela região? Pelo menos de segunda a sexta-feira, diante dessa quantidade de desconforto que existia dentro da unidade.
Então, deixa eu te falar. Em meados de março, tentamos tentamos reabrir a unidade do Araci, onde houve aquele caso daquela situação da morte da criança. O que aconteceu na época foi que esse processo seletivo é um pouco moroso, né? É um processo seletivo onde a administração pede muito documento para os médicos. Então, você trabalha em cima de uma escala que na verdade, eu acabo elaborando a escala. O que eu preciso? Eu preciso de uma coisa concreta. Eu preciso que o médico ele comece a trabalhar, inicie a trabalhar. Eu preciso que o nome dele esteja lá, mas que ele vá trabalhar. Aí, o que aconteceu? Nós elaboramos a escala médica naquele sufoco, vamos abrir a unidade e vamos para o paço municipal, tá? Todos escolheram os plantões, ótimos, vamos inaugurar. Aí chegou no dia, o fulano não tinha entregado o documento, o endereço dele, como que eu posso dizer, o comprovante de endereço. Aí faltou o diploma dele, aí faltou não sei o quê. Então, assim, não abria brecha para que a gente pudesse trabalhar, condições para que a gente... Aí eu falei assim para o secretário, doutor, assim, não está viável, não está possível, porque o funcionário não consegue trabalhar. E, no entanto, que aquele dia faltou o médico e eu havia advertido o diretor, porque eu estava apagando incêndio, entendeu? Sobrou para mim aquela situação. Aí eu disse assim, se sobrar para mim, se eu apagar esse incêndio aqui, vai sobrar para mim. Então, eu joguei nas costas do diretor, porque era responsabilidade dele, não tinha mais supervisão. Eu estava sendo supervisora de 3 unidades, teoricamente, não tinha mais ninguém nomeada, eu estava fazendo um trabalho que não era meu. Então, eu joguei nas costas do diretor, passei, porque ele não estava passando para o secretário. Então, eu passei por cima dele e avisei o secretário, porque eles também não estavam tendo uma comunicação. Então, foi aberta a unidade, com toda boa vontade. Por quê? Porque, realmente, para tirar todo mundo desse sufoco, ninguém queria sair também. Tanto a Santa Felícia, o pessoal também queria voltar. Mas o Santa Felícia recebe uma verba, que é uma verba federal, e nós não, era do município, porque era uma sala de estabilização. Então, era muito mais fácil voltar, né? Então, ia ser só um período sem médico, só um período. Então, vamos ficar aqui, vamos tentar fazer uma triagem. Então, assim, foi todos os meios esgotados. Pedi para o Márcio Gomes, desce o médico, fica usa aqui. E o Márcio não conseguiu descer o médico de lá, mas poderia, por ordem maior, poderia ser o diretor pedir, entendeu? Poderia, tipo assim, ordenar. Estou pedindo para você descer, entendeu? Eu, como supervisora, não tenho esse poder. Mas do diretor para o secretário poderia, entendeu? Porque nós somos uma unidade de 24 horas, e se você precisa de um médico aqui, e eu preciso de um médico agora, e tendo 2 lá, eu posso descer 1. E na Vila Prado tinha 4. E eu sugeri para o diretor na época, desce um médico que era um médico homem. Desce o médico homem e fica só atendendo urgência. Para não dar problema, fica só urgência, nós não fechamos esse período, né? E aí ele falou assim, por que tem que ser fulano? Entendeu? Então, esgotamos todas as possibilidades. Eu dei todo o caminho das pedras, entendeu? Aí, o que aconteceu? Ele deixou na minha mão. Ele deixou na minha mão todas as pessoas do Araci, como o pessoal de Santa Felícia, eu não vou tirar também, eles também tinham toda boa vontade de ficar na unidade, enfim, nos ajudaram também. E aí eu falei assim para o pessoal, vocês conseguem continuar aí, fazem a triagem, os casos graves vocês façam via fone para o SAMU manda para a UPA ou manda para a Santa Casa, ou os outros casos, porque a gente conhece a população, pede para voltar amanhã. Então, assim, são pessoas capacitadas, né, que têm que tem muito conhecimento no que estão fazendo, então continuaram, ninguém ia desistir naquele momento. Foi um caso isolado, aquele caso. Então, o que aconteceu? O médico, no dia seguinte, retornou. Então, nós ficamos com medo. Diante daquela situação, ficaram todos com medo de processo, de situações que pudessem ocorrer contra eles, entendeu? A população ficou um pouco revoltada naquela situação. Então, por ser uma UPA 24 horas, o que não cabe é ficar de segunda a sexta,
o que a gente vê por lei, que se você fechar no sábado de manhã, por exemplo, e chegar uma emergência, o médico fica preso naquela emergência, ele não pode ir embora, ele tem que passar o plantão para outra pessoa. Então, assim, é um médico de 24 horas. Pelo CNES, é um médico de 24 horas, ele sempre tem que passar o plantão para alguém, a enfermagem também. Então, por isso que não pode ser funcionado num período de segunda a sexta, que nem o BS. Infelizmente. Nós gostaríamos que isso fosse possível. Por isso, assim, que nós não fechamos aquele dia que aconteceu aquele caso isolado, porque era só aquela noite. Todos os outros médicos tinham boa vontade, trabalharam sozinhos no final de semana, nos ajudaram, entendeu? Então, assim, infelizmente foi aquele caso isolado. Tá. Quem que era o diretor na época? O Eduardo. Eduardo. Porque quando eu tô fazendo, ou eu digito tudo, ou eu paro e escrevo um pouco, daí eu fico com medo de perder alguma coisa. Mas a gente vai devagar. Perguntado pelo presidente sobre esse desconforto que existia nessa unidade pelo excesso de funcionários e médicos e se havia possibilidade de abrir mais uma unidade de UPA, pelo menos de segunda a sexta-feira, a depoente informou que em meados de março tentaram reabrir a unidade do Araci e houve o caso da morte da criança. O que aconteceu foi que o processo seletivo é moroso e a administração pede muitos documentos para os médicos.
Para elaborar a escala, é preciso de coisas concretas, que o nome do médico esteja lá e que vá trabalhar. Abriram a unidade e todos os médicos escolheram os plantões. Decidiram inaugurar a UPA do Araci. Mas chegou no dia, o médico não tinha entregue comprovante de endereço e diploma, e não conseguia trabalhar. A responsabilidade era do diretor. O secretário também foi avisado. A sala de estabilização é de responsabilidade do município e não federal, como é o caso dos repasses devidos a uma UPA. Por isso, foi decidido reabrir no Araci. O diretor deixou na mão da depoente a responsabilidade pela abertura da UPA do Araci, fazendo a triagem e dependendo do SAMU para encaminhar para a UPA ou Santa Casa. Como são servidores experientes, continuaram. O médico no dia seguinte retornou. Todos os funcionários ficaram com medo de processo e da revolta da população. Por lei, se chegar algum caso de emergência numa sexta, a UPA não pode fechar no sábado. O médico tem que passar o plantão. Por isso, não pode funcionar de segunda a sexta, como acontece com a UBS. Infelizmente, foi um caso isolado de um médico que não foi trabalhar naquele dia. Os outros médicos tinham boa vontade e queriam trabalhar. É isso? É isso? E se você pudesse acrescentar aí o nome do diretor na época, aquela também, senhor Eduardo. Espera aí, rapidinho, vereador. Pode ir. A senhora já viu algum profissional médico indo realizar descanso fora da unidade? Médicos. Tá. Eu não vi, não. Deixa eu falar que eu vi, não. Mas eu ouvi boatos de que poderiam ter ido. Porque, assim, à noite, eu fico, alguns períodos à noite eu elaboro escala, fico no fora do meu horário. Mas até o momento que eu fico na unidade, eles não saem. Eu não sei se porque eu estou lá, tal, mas há rumores que Tá. saem da unidade. Mas nunca viu. Não, Tá bom. de ver, não. Perguntado pelo presidente se a depoente já viu algum profissional médico indo realizar descanso fora da unidade, a depoente informou que não viu, mas que ouviu boatos. Disse que à noite elabora escala e não fica na unidade. Até o momento em que fica na unidade, eles não saem. Não sabe se é porque está lá. Mas há rumores que saem, entretanto, ela mesma nunca viu. Você saberia me informar quem é o responsável técnico médico credenciado no CREMESC com inscrição que responde pela UPA da Vila Prada atualmente? Não existe. Já foi pedido, solicitado por mim mesma, já fiz ofício, mas não, até agora não se manifestaram. Não Ótimo. existe esse cargo. Tá bom. Médico do CREMESC
Perguntado sobre se saberia informar sobre quem é o responsável técnico médico do CREMESP, a depoente informou que não existe. Já foi solicitado, inclusive pela própria depoente, mas até agora não foi resolvido e não existe esse cargo. Na UPA da Vila Prado, perguntei. Tá. Se puder colocar. Pronto. Você foi nomeada supervisora lá na UPA dos Laderaci. É isso? Isso, É, ano passado. Isso. você sabe responder quem era o responsável técnico credenciado no Corém, lá naquela unidade? Na época, se eu não me engano, Daniele Robles. Se eu não me engano, ou a Daniele Robles ou a Denilva. É porque a Denilva era a diretora à época. Foi no ano passado. Então, eu não tenho certeza. Não tenho certeza. É. Não saberia informar também se ela teria o certificado do Corém. Não, também não. Tá bom. Corém? Corém. Perguntado se foi nomeada supervisora do Araci, da UPA na unidade Araci, e se sabe responder quem é o responsável técnico pelo CREMESP naquela unidade, a depoente informou que, se não se engana, era a Daniele Robles ou a Denilva. Perguntado se sabe informar se ela tinha o certificado do Corém, a depoente disse que não sabe informar. Foi pelo Corém que ele perguntou. RT do Corém. AIT? É, RT do Corém, né? Certo. Saberia informar quem que confeccionava as escalas médicas das UPAs? Anteriormente, era a Luciana, ela confeccionava da unidade da UPA Araci e de Santa Felícia. E a Ana Ninelli, eu acredito que da Vila Prado. Isso foi o ano passado. Foi no ano passado, isso. Até o início do ano, quando começaram a sair os RPA. Depois, quando começou a sair, deu problema, passaram para mim. Aí ninguém mais quis pegar a escala, aí entregaram para mim porque deu problema. Tá bom. Perguntado sobre se sabe informar quem confeccionava as escalas médicas nas UPAs, informou que era a Luciana que confeccionava nas UPAs do Araci e Santa Felícia, e a Ana na UPA da Vila Prado, até quando funcionavam os RPAs. Depois, essa confecção foi passada para a depoente, já que sempre dava problema. Saberia informar quem era o responsável técnico, médico responsável pelas escalas no CREMESC? Médico responsável anteriormente? Pelas escalas.
Eu entrei em meados de novembro, então eu não tenho essa informação. Quem assinava as escalas? Não, não posso afirmar. Vocês nunca assinaram por eles? Não, eu não tinha acesso às escalas na época, porque eu entrei em novembro, não tinha muita informação. Foi um pedido da diretora para que eu assumisse o cargo, então eu só tinha mais acesso ao UPAraci. Então eu não tinha acesso a escala nenhuma e mais aos funcionários mesmo, a parte técnica, medicamento, funcionamento, escala médica não. E só sobre coisas internas. Sim ou não? Eu quero que você diga. Não. A senhora, então, nunca assinou não. escala e nem sabe se alguma dessas profissionais assinava pelos médicos. Anteriormente, não. Atualmente, neste ano também não tinha, que eu saiba, ninguém. E anteriormente eu não sei informar. E você nunca assinou? Eu já assinei. Aí depois parei. Pelo médico? Não, pelo médico não. É o que eu fiz a pergunta. Não. É que eu não entendi, então. Tá. Não assinei. Pelo médico não. Tá bom. Não tem? Não pode sair daqui. Perguntada se saberia informar sobre o médico responsável técnico pelo CREMESP e pelas escalas, a depoente informou que entrou em novembro e não sabe afirmar quem era antes. Assumiu o cargo a pedido da diretora e só tinha acesso à UPA do Araci. Disse que nunca assinou escala enquanto médico responsável técnico. Na época, o pessoal de Santa Felícia se prontificou a ajudar na reabertura e também na confecção das escalas médicas. Qual foi a sua reação? A senhora ajudou nessa participação, nessa tentativa de reabertura? Na época, ficou incumbido mais para o secretário e o diretor. Eu não me envolvi muito. Eu cheguei a conversar com a Regiane, entreguei os nomes dos médicos. Eu acho que ela pegou alguns contatos, mas ela já tinha. Então, assim, a minha escala, passei para ela. Então, quem tinha mais acesso era o Eduardo com ela, assim, mais contato. Eu não soube muito, eu só soube que ela estava tentando o contato com os médicos sobre a reabertura e a tentativa, sim. Perguntada pelo presidente sobre a ajuda prestada pelos servidores da UPA do Santa Felícia para a reabertura daquela unidade, a depoente disse que conversou com o secretário e o diretor e que soube que a Regiane estava tentando contato com os médicos para a reabertura de Santa Felícia, mas que não tem muitas informações.
eu vou insistir um pouco nesse assunto. Enquanto o pessoal da UPA de Santa Felícia trabalhava para confeccionar a escala para a possível reabertura das 3 UPAs, a senhora realizou a confecção da escala para somente funcionar a UPA da Vila Prado? Trabalhou somente para o funcionamento daquela ou era favorável na tentativa das 3? Não, jamais. Eu tenho até provas aqui. Eu tenho a escala das 3 unidades. Inclusive, quando ela estava fazendo essa tentativa para a reabertura da unidade Santa Felícia, foi na época que fechou a cidade de Araci e estava em excesso de médico. Então, dava para abrir as 3 unidades. A tentativa dela era reabrir o Santa Felícia. E possivelmente poderia então reabrir as 3 unidades. Não havia motivo abrir só o Santa Felícia, aliás, voltando, abrir a cidade, a UPA Vila Prado e o Santa Felícia e não abrir o Araci. Teria que abrir então as 3. Entendeu? Então eu tinha uma escala com as 3 unidades. Ela estava tentando reabrir a unidade que ela trabalhava. Então, estava difícil para as 3 unidades. O problema, o foco era o final de semana. E ela disse que ela teria meios para que abrisse ao final de semana. E a proposta do secretário e do diretor à época era dizendo para ela assim, então, tenta. Prova para a gente que você consegue. Eu acho que foi mais ou menos isso. Porque eu realmente não consegui, ninguém conseguiu. Então, foi meio que um desafio, eu acredito, mas eram as 3 unidades, ninguém focou na Vila Prado. Eu estou com as 3, inclusive eu trouxe até as escalas aqui para vocês darem uma olhada depois, se vocês quiserem ficar tranquilamente. Perguntado pelo presidente sobre o pessoal da UPA do Santa Felícia que trabalhava para confeccionar escala para a reabertura das 3 UPAs, e se a depoente trabalhou para abrir somente uma UPA, a depoente disse que não, jamais, que enquanto estavam fazendo essa tentativa de reabertura do Santa Felícia, já havia fechado a UPA do Araci. Disse que era a favor da abertura das 3 unidades, e que tinha uma escala com as 3 unidades, mas o problema era o final de semana. A proposta do secretário e do diretor à época foi que a Regiane provasse que era possível o preenchimento da escala das 3 UPAs. A senhora se lembra se na época faltavam muitos profissionais para o término das 3 escalas, não? Naquela época. Tá. Para completar todo o quadro? Então, nosso maior problema sempre foi os finais de semana. Então, assim, conforme o estresse que nós estávamos passando, foi piorando, porque alguns médicos que estavam tentando nos ajudar, começaram a desistir, desestimular também. Porque, assim, se não tivesse aquele problema inicial, a falta do comprovante de endereço, por exemplo, a falta do diploma, a falta de não sei o quê, sempre alguma coisa que pudesse interferir na contratação, talvez a UPA o Araci estivesse funcionando até hoje, não tivesse fechado e, consequentemente, tivesse reabrido a outra unidade. Porque, naquela época, um médico tocava a unidade. Mesmo ele estando sozinho, ele se propôs a ajudar. E aquele médico, à época, ele pediu demissão. Não só ele, como 3 médicos. Então, nós tivemos perdas, ao invés de termos sido acolhidos, tivemos perdas depois.
Então, alguns médicos tiveram desestímulos para ir trabalhar e nos ajudar. Porque, assim, foram muitas promessas, dificuldades de receber, por exemplo, insalubridade. Tudo tem que fazer ofício na prefeitura. Vai fazer um ofício, aí o salário vem errado, faz protocolo, faz isso, faz aquilo. Então, eles começaram a perder credibilidade. Por quê? Porque alguns deles, eu acho que muito deles, eram RPA. Então, começaram a duvidar se iriam receber o pagamento ou não, entendeu? Já levaram calote, tipo, vou levar outro calote? E começaram a pedir demissão. Então, no entanto, foi isso que aconteceu. Tá bom. Perguntados sobre se lembra se faltava muitos funcionários para completar todo o quadro das 3 escalas, a depoente afirmou que o problema era o final de semana, que os médicos começaram a ficar desestimulados pelos problemas com a burocracia. Naquela época, 3 médicos pediram demissões. Em vez da contratação de mais médicos, o que aconteceu foi a perda dos médicos. Isso por conta do excesso de burocracia, pagamentos de salário errado e dúvidas sobre o recebimento do pagamento. Você sabe informar se havia autorização para os médicos que aderissem aos plantões com pagamento de hora extra naquela época? Houve essa tentativa? Como? Se oferecia horas extras para os profissionais aderirem aos plantões de 24 ou de 6 horas? Sim, nunca foi proibido hora extra, né? Desde que houvesse necessidade. Nunca foi proibido. Tá, A Secretaria nunca nunca nos proibibiu. Não. Então, na época, houve tentativa também de pagar havendo- hora extra para que os... Sim, para que havendo necessidade, nós implorávamos isso, no entanto. E foi até engraçado, porque nós sugerimos aditamentos, alguns aderiram a aditamentos e horas extras demais. Eu tenho provas em grupos e as pessoas não se manifestavam, alguns sim, outros não. E, inclusive, nós trabalhamos com hora extra no final de semana, né? E, só que assim, as horas extras, o problema da hora extra é o seguinte, você recebe a hora extra 2 meses depois do pagamento, né? Então, eles querem receber a hora extra junto com o pagamento, e a hora extra não é computada no mesmo mês do dia do pagamento. E eles ficam, vou receber 2 meses depois. Mas sempre foi ofertado hora extra, sim, sempre. Tá bom. Só que o problema é que quando ultrapassa o teto do prefeito, eles não podem também fazer mais que os 18 mil, né? Que seria legal. Tá. Perguntada sobre se sabe informar sobre o oferecimento de horas extras para que os médicos aderissem aos plantões, a depoente informou que sim, que nunca foi impedido o oferecimento de horas extras e aditamento dos contratos, mas que as pessoas não se manifestavam. Disse que o problema das horas extras é que se recebe 2 meses depois do pagamento, já que não é computada no mesmo mês, o que desagrada os médicos. O problema é que quando ultrapassa o teto do prefeito, os médicos não podem receber.
A senhora saberia explicar ou afirmar, me parece que tinha médico de 24 horas, e além disso, eles também realizavam horas extras? Alguns médicos foram solicitados de última hora, né? Ou por mim ou pelo diretor atual. Porque havia alguns médicos que entregavam atestado, outros médicos que não iam de última hora. Então, eles eram, nessa situação, eles eram convocados. Então, existiu sim. Eu posso acrescentar? Só um minutinho. Pode acrescentar. Geralmente aconteceu essa situação por conta do médico, o único médico ser disponível. Aos finais de semana, um médico só de ser disponível, ou outro médico, nem sempre ser médicos diferentes. Então, às vezes, um médico só era disponível para virar 24. Então, para a gente para não ter o fechamento da unidade, ou não ficar só com um médico, ou 2 ou 3, nós tínhamos que partir para essa situação. Perguntada sobre se saberia explicar ou afirmar se tinha médicos fazendo plantões de 24 horas e que realizavam horas extras depois disso, a depoente informou que isso foi solicitado de alguns médicos em situações de emergência, já que outros médicos apresentavam atestados e não iam trabalhar. Nessas situações, aconteceu de cumprirem plantões de 24 horas e fazer horas extras depois. Disse ainda que essas situações aconteciam geralmente porque poucos médicos ou até um só médico era disponíveis ao final de semana para cumprir os plantões de 24 horas. Por conta disso, para que não fechasse a UPA ou ficasse com o número de médicos abaixo do permitido por lei, isso teve que acontecer. Bom, no dia 24/3, a senhora, como supervisora da UPA do Estado de Iraci, foi informada com quantas horas de antecedência que não haveriam profissionais médicos para aquele plantão? No dia 24/3, uma semana. Acho que foi no dia do fechamento, né? Oi? Acho que foi naquele plantão que não tinha médico. Aquele plantão que
ocorreu aquele fato isolado. No dia 24/3, né, a senhora era supervisora. Sim. Eu pergunto com quantas horas de antecedência a senhora foi informada que Aquele não haveria... período que não teria médico. Isso. Eu havia informado o supervisor, o diretor, que não haveria médico. Fazia já uma semana. Eu já sabia mais de uma semana que não teria médico. Tá. Porque o RH havia informado que o médico não tinha trazido os documentos. E por isso que eu disse que eu tinha dado todas as opções para ele. Descer o médico da UPA Vila Prado, pois tinha 4, ou trazer o SAMU, baixar uma viatura e deixar o médico do SAMU lá. Eu dei todas as opções. Então, assim, ele estava totalmente ciente que estaria sem médico. Aí ele deixou para mim decidir, eu que decidisse. Então, eu teria que decidir se eu ia fechar ou se eu ia deixar aberto. O diretor nessa Eduardo. data, o Eduardo ainda. Era o Eduardo. Então, com uma semana de antecedência. Uma semana. Tá bom. Perguntadas sobre se no dia 24/3 a depoente era supervisora da UPA do Araci e se foi avisada com quantas horas de antecedência sobre a falta de médicos no plantão, a depoente informou que havia informado o diretor que naquele plantão não teria médico há uma semana. Diz que informou o diretor depois que a RH informou que não haveria médico contratado para aquele plantão. A depoente disse ainda que deu alternativas ao diretor para que não fechasse a UPA, como, por exemplo, deixar uma ambulância do SAMU na unidade. Informou também que o diretor foi avisado, mas deixou na mão da depoente a decisão sobre o fechamento da UPA do Araci, diante da falta de médicos para aquele plantão. Então, o senhor Eduardo deixou essa decisão de fechar ou manter aberta, sem médico, para a senhora tomar essa decisão. Ele respondeu por mensagem, o que faremos? Então, qualquer decisão que eu tomasse, ele foi conivente com a minha decisão. Tá, essa ela comunicou ao secretário, tentou falar com o secretário? O secretário, ele não estava na cidade. Tá. Quem deveria fazer seria ele, né? Tá. Teoricamente, ou não. Então, para que não houvesse pânico, o que eu fiz? Em medidas, né, em melhores, assim, melhor falando, eu tomei a melhor medida possível no momento. O que eu fiz? Eu pedi para que os médicos fizessem um boletim de ocorrência, para que não houvesse um abandono de plantão, comuniquei eles.
Pedi para uma enfermeira comunicar a enfermeira do noturno, avisar sobre a triagem. Naquele dia em si, eu estava iniciando um outro plantão, eu estava iniciando um outro emprego, iniciando em outro emprego. Então, eu não pude estar pessoalmente avisando. Ele não apareceu na unidade, ele não se preocupou em nenhum momento. Então, todo momento, eu tenho as mensagens gravadas com a outra enfermeira, preocupando com a unidade, como está, como estão fazendo, está tendo demanda. Aí a outra enfermeira se comunicando, estamos fazendo a triagem, o pessoal está cooperativo, está indo embora, está entendendo. Outros, nós estamos vendo sinais vitais, estamos atendendo assim, estamos direcionando para a UPA tal, porque eu havia comunicado com o supervisor do SAMU, que era o Dr. Márcio Gomes. Ele havia disponibilizado a ambulância para fazer o transporte para a unidade mais próxima, ou seria a UPA Vila Prata, que estaria aberta, ou se fosse um caso mais grave, diante da triagem do médico, do SAMU, iria para a Santa Casa, né? Então, foi ocorrendo tudo certo até às 6 e pouco da manhã, que nós fomos se comunicando por mensagem e via telefone. Mas em nenhum momento, e nem depois do acontecido, o senhor Eduardo apareceu na unidade. Perguntada sobre se o senhor Eduardo deixou na mão da depoente a decisão de fechar a UPA ou não, diante da falta de médico, a depoente informou que o diretor respondeu por mensagem, o que faremos, e que por isso foi conivente com qualquer decisão que a depoente tomasse. Disse que fez boletim de ocorrência. Disse ainda que naquele dia estava iniciando em outro emprego e que não pôde comparecer na unidade. A preocupação era da enfermaria. A depoente disse que informou o diretor do SAMU e que este disponibilizou a ambulância do SAMU para encaminhamento dos casos que fossem necessários. Tudo foi acontecendo sem problemas até às 6 da manhã. Em nenhum momento, nem antes nem depois do ocorrido, o senhor Eduardo compareceu à unidade. Ô Liliane, então a decisão de permanecer aberto nesse dia foi sua? Foi. Foi minha e de como um acordo com os funcionários. Eles são totalmente capacitados, né? Porque assim, é uma sala de estabilização, nós temos o SAMU nos deu bastante suporte, né? Então, assim, em qualquer emergência que seja, nós iniciaríamos qualquer procedimento de urgência e ligaríamos para o SAMU, como aconteceu, e a ambulância chegaria no tempo resposta, como se estivéssemos numa residência, como eu trabalhei no SAMU, de qualquer forma, se eu estivesse indo numa ocorrência, numa residência, e fizesse um QSO, que é uma chamada para o médico, e dissesse que era uma parada, e ele tivesse o tempo resposta, seria o mesmo tempo resposta para a unidade, como seria o mesmo tempo resposta para a residência, né? Então, todos os profissionais lá são capacitados para isso. Então, inicialmente, a emergência é iniciada pelos profissionais da enfermagem. O médico vem para terminar o procedimento, o processo que seja, mas coube a mim fazer essa decisão. Então, ele foi conivente com a minha decisão.
Perguntada sobre a decisão de permanecer aberta nesse dia, se teria sido da depoente, esta respondeu que sim, com o apoio dos funcionários e do SAMU. Disse que qualquer procedimento de urgência deveriam ligar para o SAMU, já que o tempo-resposta seria o mesmo para a unidade de saúde ou para uma residência. Normalmente, o atendimento é iniciado pela enfermagem e depois o médico entra para finalizar o atendimento. A decisão coube à depoente e o diretor foi conivente com a decisão. Liliane, o Eduardo, durante o período que ele foi diretor, que você estava lá, ele era uma pessoa presente lá na unidade? Ou era mais assim por telefone, mensagem? Presencial? Tá. Em momento nenhum ele se apresentou na unidade. Ele se apresentou na unidade quando ele pediu exoneração. Acho que 2 semanas antes de sair do cargo. A gente se conversava, nos falávamos por telefone e mensagem. No dia a dia ele não ia na unidade? Não, nunca foi. Tá bom. Perguntada sobre se o período em que o Sr. Eduardo era diretor, se ele era presente, a depoente informou que em nenhum momento ele se apresentou na unidade. Diz que conversava por telefone e mensagem, mas que ele nunca foi na unidade. Apenas depois da exoneração é que ele foi até a unidade. 2 semanas antes de ser exonerado. Passou na unidade UPA Vila Prado. Então ficou assim o fim. Apenas 2 semanas antes de ser exonerado, o Sr. Eduardo passou na UPA da Vila Prado. Antes dessa data do dia 24, teve um período que aquela unidade estava fechada. Sim. Quem que tomou a decisão, ou se foi em conjunto, de reabrir aquela unidade sem ter uma escala segura para a reabertura daquela unidade? Pelo que eu me lembre, assim, existia um processo seletivo e eu vou dizer assim que foi um pouco assim, acho que foi um pouco no desespero para reabrir. Me chamaram no Paço Municipal para fazer para elaborar uma escala médica, e onde apresentaram vários médicos, foi meio no susto, e para escolher plantões. E estava lá o Eduardo. E aí meio que eu não entendi, né? Vamos reabrir as unidades, tal, vamos escolher plantões. E é óbvio que as pessoas querem os plantões que facilitam a vida. E os plantões de finais de semana foram ficando, e não é bem assim que funciona. E aí fizeram uma escala para reabrir as 3 unidades. E é onde que foi o erro. Deveria ter feito um planejamento antes, né? Não chegado assim, até mesmo de ter pedido os documentos. Eles estavam ainda para ser contratados. Então, mas a senhora sabe informar quem tomou essa decisão? Vamos reabrir a UPA do Cidade Araci, ou a sala de estabilização, como chamam, né? Quem que tomou essa decisão? Vamos abrir. Na verdade, na época, foi em conjunto, na verdade, eu não lembro, mas foi do diretor para o secretário, essa conversa, deve ter sido. Então, mas você, como supervisora, não tinha acesso a essas decisões, não sabia, não perguntava? Olha, vai abrir, por que que vai? Não tem condições, não temos médico suficiente.
Então, Não havia esse bate-papo lá entre vocês? Então, quando eles me chamaram no Paço Municipal para fazer essa escala com as 3 unidades, entrou nesse conflito de informações, entendeu? Aí, quando eles escolheram os plantões que queriam, como que vai voltar atrás para o sábado, domingo, né? E aí, assim, ficou aquela situação, vai ou não vai abrir? Aí eles que decidiram, vamos tentar abrir a UPA, pelo menos uma outra unidade. Quem tomou a decisão foi entre o diretor e o secretário. Eu não tinha muito acesso, porque eu não queria passar a hierarquia. Então, eu falava mais com o diretor. Tá, então, resumindo, quem tomou a resumindo, decisão da reabertura foi o diretor e o secretário de saúde. Era entre os dois. É isso aí. Perguntada se antes dessa data do dia 24, teve um período em que a UPA do Cidade Araci estava fechada e de quem foi a decisão de reabrir sem uma escala segura para a reabertura, a depoente disse que tinha um processo seletivo, mas que acredita que, por desespero, reelaboraram uma escala médica às pressas. Chamaram médicos no susto para escolher os plantões. Nessa oportunidade, o senhor Eduardo estava lá. Ainda assim, não havia médicos para cobrir os finais de semana. A depoente disse que os médicos ainda estavam para ser contratados e que nem tinham apresentado todos os documentos necessários. Perguntada sobre de quem foi a decisão de reabrir a UPA do Araci, a depoente informou ter sido o secretário e o diretor. Disse que não tinha muito acesso e que falava mais com o diretor. Nessa mesma noite do dia 24, será que você saberia me informar quantos médicos realizavam plantão na unidade do Vila Prado? 4. 4 médicos. Não houve nenhuma tentativa de sua parte, ou do diretor, do secretário, talvez para deslocar um médico da unidade Vila Prado para o Cidade Araci, para ajudar nessa noite? Uma semana antes, eu havia comunicado o diretor. Sei. E tentado, eu tentei... Mas nessa noite, não houve nenhuma tentativa nessa noite? Eu falei com o médico 2 dias antes e ele havia recusado. Como eu disse, eu não tenho o poder de pedir, de dizer para o médico descer, olha, eu estou mandando. Isso cabe do diretor para o secretário. E o diretor deixou entender claramente que por que teria que ser o fulano ou o ciclano. Então, assim, deixou entender que era bem pessoal da parte dele não descer ninguém. Então, quem sou eu para questioná-lo? Aí eu sugeri que, por que não descer a USA? Porque teriam 2 médicos lá, que já aconteceu em uma outra gestão, aconteceu que um outro diretor pediu e desceu a USA ficou lá. Aí eu pedi para o Márcio Gomes, e também não era função do Márcio Gomes, porque ele é supervisor, então teria que ser um cargo acima. Eu estou pedindo, porque eu preciso de você aqui agora, entendeu? Então, assim, é um cargo superior que possa estar fazendo essa imposição. Não o meu cargo, nem o cargo do Márcio Gomes. Foi sugerido.
até 2 dias antes. Nós não deixamos para a última hora. E, sim, falando no caso de ser de última hora, até pensei em retaliação dos outros médicos, até entregar atestados ou faltarem por conta até de estar pedindo, desce, aí o outro descobrir que o outro desceu e não ia, entendeu? Haver uma retaliação. Tá bom. Perguntada se houve esforços para realocar médicos da UPA da Vila Prado para a UPA do Araci para cobrir esse plantão, a depoente informou que conversou com o diretor sobre essa possibilidade 2 dias antes, mas o diretor não aceitou, justificando que não seria justo indicar um determinado médico para ir para Araci, com uma conotação bem pessoal. Disse ainda que não tem poder para mandar médicos saírem da UPA e irem para outra, já que esse poder é do diretor. Liliane, você tomou uma decisão difícil na manutenção daquela unidade da cidade de Araci sem médico aberto. Sim. E agora eu te pergunto se você poderia solicitar o deslocamento de um profissional da UPA da Vila Prado para ir cobrir aquele plantão. Você fala que não tem poder para isso, mas teve poder para manter aberta uma unidade sem médico. Você pelo menos fez algum documento solicitando que algum médico fosse lá para baixo para você se documentar, ser amparado ou protegido por algum documento? Porque você tomou a decisão de ficar com a unidade aberta. Você afirmou que perguntou para o diretor e ele foi omisso. Sim. Foi omisso, não se escondeu aqui, pelo que eu estou vendo, com medo, talvez, não sei afirmar aqui qual a decisão que ele tomou naquele momento, deixou na tua mão. E você resolveu manter a unidade aberta. Agora, olhando um outro plantão de uma outra unidade, que tinha 4 profissionais, aí eu te pergunto, você fala que não tinha poder para solicitar um médico, você não acha que você deveria ter feito pelo menos um documento solicitando o deslocamento de um profissional para aquela unidade? Sim. E por cima até de uma ordem dele, porque no primeiro momento ele foi omisso, no segundo momento eu acho que você poderia também tomar essa decisão. Concordo. Na época, Lucão, eu estava praticamente fazendo a função do diretor, eu vou deixar bem claro isso, por um desabafo. Eu fazia a função de 3 supervisor, porque eu teria, e às vezes até de manutenção. Então, eu estava praticamente, nem estava pensando na época. Eu falhei de não ter feito um ofício, de não ter disparado e-mail. A única coisa que faz com que essa prova venha à tona, porque eu falei até no Ministério Público, são mensagens, se quiserem desbloquear, como que fala? Ligações, né? Precisar fazer desbloqueio de ligações, tem tudo para que favoreçam isso. Porque eu falava muito com ele por telefone. Então eu tenho até a conversa com o médico, inclusive,
Eu tenho conversa com os supervisores, com o supervisor Márcio. Então, assim, a falha foi minha, sim. Então, por isso que hoje eu acabo me documentando mais. Por conta até disso, que jamais eu achei que fosse acontecer, e aconteceu. Infelizmente. Tá bom. Você tem condição de disponibilizar essas conversas para nós? Algumas conversas, Essas sim. mensagens As outras aí? teriam que, por exemplo, por ser conversa telefônica, teria que pedir desbloqueio mesmo. Mas de WhatsApp, sim, tem. Então, a gente gostaria que você encaminhasse para a comissão, Sim, para nós, sim. tá? Tá. O presidente ponderou que a depoente tomou a decisão difícil da manutenção da unidade do Araci sem médico aberta, mas que não teve poder para realocar médicos. Foi perguntado se a depoente se resguardou e documentou alguma coisa de alguma forma. A depoente afirmou que na época estava fazendo a função de diretor, de 3 supervisores e até de manutenção. Disse que não estava conseguindo nem pensar e que falhou em não expedir ofício ou disparar e-mail. Informou que as provas são conversas telefônicas e mensagens. Perguntada sobre a possibilidade de disponibilizar as conversas por mensagem, a depoente disse que sim. Apenas as conversas telefônicas têm que ser pedidas à quebra de sigilo. Você, em algum momento, percebeu se existia algum complô entre os médicos, ou alguns médicos, ou um médico, ou uma médica, que tentou manter o quadro como estava, fazendo algum jogo para os médicos não assumir a sala de estabilização ou a unidade do Santa Felícia, para manter esse quadro precário? Você percebia se tinha esse jogo, essa tentativa de manter esse quadro horrível, sem médico, com as unidades fechadas, Liliane? Você fala atualmente ou No antigamente? conjunto todo, lá na época, agora, e a gente acaba Eu acho que hoje existe. hoje. Hoje. Hoje, na minha visão atual, existe. Você não saberia informar, você percebe que tem. Prefiro não me manifestar. Tá bom. Mas afirma que hoje existe, Está muito difícil. tá. Está muito difícil. Quer manter o quadro. Elaborar escala, está muito difícil até assumir um cargo ou permanecer num cargo, porque parece que você patina, você seca gelo. Você não consegue ir para frente, Tá. por mais que você tente. Há quanto Existe. tempo, mais ou menos, Liliane? você percebe Antigamente eu isso? não percebia, hoje eu percebo. Quanto tempo, mais ou menos? Que você Ah. acha que existe isso? Já fazem, eu acredito que depois do processo seletivo, até acho que uns 4 meses atrás, que eu comecei a perceber, praticamente. Que foi começando o esgotamento e aí você vai tendo umas outras visões, assim. Perguntada sobre se percebeu se existia algum complô entre médicos que tentou manter o quadro da falta de médico, se havia algum jogo nesse sentido, a depoente afirmou que acha que hoje existe isso e que prefere não se manifestar mais que isso. A depoente informou ainda que percebeu a existência desse jogo há 4 meses atrás, depois do processo seletivo.
Você acha que, sentindo isso hoje, você acha que é uma tentativa para a implantação de uma OS? Acredito que sim. Você faz parte Não. de alguma OS, não? Nunca participei e não tenho interesse. Tá, mas acha que todo esse... Eu não vejo, eu não tenho outra explicação. Algum interesse próprio, de que seja individual ou de conjunto, existe. Perguntada sobre se acha que há uma tentativa de implementação de OS, a depoente disse que acredita que sim, que nunca participou de OS e que não tem interesse. Complementou que percebe que há um interesse próprio, individual nesse sentido. Na verdade, ou é individual ou em conjunto, né? Não sei dizer. Você percebe que, se existe por parte hoje do diretor daquela unidade, eu falo daquela porque as outras estão fechadas, empenho na tentativa da reabertura dessas UPAs, ou você percebe que ainda, talvez, por parte dele mesmo, resistência na melhoria desse quadro de médico para manter a situação como está? Você percebe o empenho dele para abertura e trazer os médicos, ou você acha que vamos trabalhar, vamos manter mais ou menos, não existe aquela dedicação para organizar a estrutura para que possam ser reabertas? Olha, como eu elaboro a escala e existe o processo seletivo, né? É assim, ele se empenha em dizer sobre a abertura, mas ao mesmo tempo não. Então, mas... E melhor que assim, deixa como está, que está bem assim, que se abrir a outra vai dar problema, nós não teremos médico, a não ser que tenha uma outra opção. Tá bom. Como uma segunda alternativa. Mas eu não sei Ele dizer. é favorável ao OS? Sim. Perguntado sobre se percebe se existe por parte do diretor empenho na tentativa de reabertura das UPAs ou se ainda há por parte do diretor resistência na melhoria desse quadro, a depoente disse que elabora escala e que existe processo seletivo. E que o diretor diz que se empenha para a reabertura, mas ao mesmo tempo não, já que acaba deixando como está para não ter mais problema. Perguntada sobre se acha que o diretor é favorável ao OS, a depoente afirmou que sim. Então, queremos agradecer a sua participação aqui foi importante, nos ajudou.
Eu só peço para que você aguarde mais um pouco, para que terminamos o relatório e a senhora possa dar ciência. E também, se houver alguma correção que a senhora acha, que a colocação não ficou da forma que a senhora deseja que permaneça, ainda há tempo da gente fazer algumas correções. Então, deixo aqui o nosso agradecimento ao vereador Sérgio Rocha, à vereadora Cidinha, que são membros da comissão, e também ao nosso corpo jurídico da Câmara Municipal. Muito obrigado. Obrigada.